Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Leitura ao Vivo. No vídeo de hoje, vamos continuar a leitura do livro de Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem, a partir do capítulo 14. E para você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos e clique no botão de curtir para que o YouTube propague este vídeo para mais pessoas. E vamos direto para a leitura de hoje. Leitura do livro de Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem, capítulo 14. Tempo, aproveitar para não perder. A nossa existência é a soma de dias que se chama hoje, todos. Só um dia se chama amanhã, aquele que nós não conhecemos. Partindo do princípio de que sou mortal, o meu tempo e a minha vida coincidem. Meu tempo é finito, eu sou finito. O que eu chamo de meu tempo é a minha vida. Meu tempo começou com a minha vida e com ela terminará. Minha vida, visto que é finita, tem um tempo de validade. O que faço da minha vida? A partir dessa questão, eu tenho grandes escolhas a fazer. O que eu faço da minha vida requer que eu pense na minha história, mas preciso pensar também no momento atual. O que eu faço da minha vida hoje é como uso o meu tempo nessa jornada de agora. Portanto, no meu cotidiano. A minha vida é composta por história e cotidiano. Com isso, esse tipo de formulação, posso dizer que cotidiano é o hoje e a história é o conjunto de cotidianos enquanto eles existirem. Eu só vivo o cotidiano. O que chamo de viver a minha vida é abstração, porque eu não vivo a minha vida. Vivo um pedaço da minha vida a cada cotidiano. Assim, sendo, eu não posso desperdiçar o meu tempo nesse cotidiano, pois seria perder vida. Como vida é uma dádiva e é algo irrecuperável, não estou me referindo no campo religioso, se estivesse, como não sou reencarnacionista, a vida é mesmo irrecuperável e não posso desperdiçá-la. Todo o meu cotidiano precisa ser bem aproveitado. Eu não posso perder tempo, que no meu entender é deixar de fazer aquilo que precisaria e deveria ser feito. Perder tempo é fazer o que não deveria nem precisaria ser feito. O desperdício de tempo acontece quando não tenho nitidez de propósito naquilo que estou fazendo. Quando eu lecionava na graduação, costumava pedir para a turma: leiam o sexto capítulo do livro Ciência e Existência, do Álvaro Vieira Pinto, chamado Teoria da Cultura. O aluno lia e na aula seguinte perguntava: Professor, o senhor não vai tratar do capítulo? Agora não. Vamos pegar outro gancho e a gente trata dele em outro momento. Ah, professor, eu perdi a tarde inteira lendo esse capítulo. A minha pergunta teria de ser: perdeu ou usou esse tempo? Ele perdeu tempo se fez algo que não compreendeu a razão pela qual estava fazendo. Foi tempo perdido se ele estava apenas cumprindo uma obrigação sem nenhum encaixe com o propósito dele, mas ele ganhou tempo se aquilo o fez crescer. Usou o tempo para cumprir algo que fazia sentido. Uma hipótese seria possível fazer um curso de filosofia em alguns meses. Em termos de contagem de horas, sim. Digamos que um curso de 3 anos com 200 dias letivos por ano duraria 600 dias. Mesmo num curso noturno com 2 horas aproveitáveis, seriam 1.200 horas. Essa quantidade de horas dividida por 8, que é tempo de uma jornada de trabalho, totalizaria 150 dias. Considerando os 5 dias da semana, seriam 30 semanas. O curso, portanto, duraria pouco mais de 7 meses. Qual o problema de fazê-lo nesse período concentrado, em vez de levar 3 anos para concluí-lo? Em tese, nenhum. Mas há de se considerar que a aprendizagem não se dá apenas porque houve contato com determinado assunto.
ela se processa no tempo de reflexão sobre aquilo. A informação de hoje só será transformada em conhecimento depois de meditada, refletida, pensada no contexto das outras vivências que se tem ao longo da vida. Por isso, instinto, em muitas circunstâncias, uma duração mais extensa no aprendizado não significa uma perda de tempo, mas desenvolvimento da perícia. Vale observar também que uma pessoa não terá maior perícia em determinada área apenas porque executa aquela atividade há mais tempo. Não se pode avaliar a experiência pela extensidade de tempo, mas pela intensidade da prática. E uma prática não será mais intensa quanto mais tempo for exercida, até porque ela pode ser rotineira e monótona. Mas quanto mais for pensada como prática, há uma expressão de Paulo Freire de que gosto demais: o saber de experiência feito. Portanto, não um saber teórico, stricto sensu, é o saber da vivência, a qual Freire acrescentaria: a prática de pensar, a prática é a melhor maneira de pensar certo. A sensação de tempo desperdiçado resulta da falta de conexão entre o que fazemos e os nossos propósitos. Há momentos em que se está vendo um programa de televisão, ouvindo rádio, lendo um livro e vem aquele incômodo. Isso aqui é uma perda de tempo. Não vou gastar meu tempo nisso. Se essa sensação bater, é o caso de interromper a ação e cessar o provável desperdício. Há momentos em que é preciso cessar as obrigações para poder se dedicar a um tempo de fruição. Claro que as obrigações compõem a nossa vida e muitas delas estão coadunadas com o nosso propósito, mas é preciso abrir espaço também para as interrupções da ocupação obrigatória, e isso precisa estar nos nossos propósitos também, pois a ocupação não obrigatória nos fará usar o tempo de outro modo, que é o tempo do prazer mais extensivo. Isso varia conforme cada um. Eu, por exemplo, achava delicioso aproveitar o carnaval no interior, com os bailes no clube. Para muitas pessoas isso é visto como perda de tempo. De minha parte, eu adorava aquele período de sexta-feira à noite até a quarta-feira de cinzas. Eram 5 noites em que, dos 15 aos 18 anos de idade, eu me dedicava a passar as 23 horas, às 4 horas, girando num salão, cantando músicas sem nenhuma expressividade poética, mas de uma alegria imensa, levantando as mãos para o céu ao chegar a casa às 4:30, com o som da orquestra ainda ecoando no ouvido. Eu ainda demorava 1 hora para conseguir dormir. E, no dia seguinte, fazia tudo de novo. Todas as noites a mesma orquestra executava as mesmas músicas. O que mudava para mim era a fantasia. Cada noite eu ia com uma. Todas absolutamente ridículas. Orelha de tigre, bebê com fraldona e mamadeira. Todos os amigos fazíamos isso. Para que serviam aqueles 5 dias? Para absoluto prazer. Não desfrutá-los significa perder o ano. Aproveitar aquele período era sinônimo do que o poeta português Luís de Camões, em Os Lusíadas, chamava de refusilar, que é quando você para e descansa. Aqueles dias de carnaval me refusilavam em alto estilo. Muita gente associa a ideia de tempo perdido quando não está numa atividade rentável. Mas o que é rentável? Fazer um piquenique, dançar a noite toda, ler um livro de poesia, assistir a um seriado, jogar videogame, ouvir música podem não ser atividades produtivas, comerciais, monetariamente rentáveis, mas são existencialmente rentáveis. Quando há cerca de 30 anos, o sociólogo italiano Domenico De Masi começou a falar de ócio criativo. Tinha essa ideia de não investir a sua energia e o seu tempo apenas naquilo que era produtivo e imediato.
Tem um ócio que eu aprecio mais, que é o ócio recreativo. Quando se escolhe reservar um tempo em que não se tem nenhuma obrigação, nem mesmo de ser criativo, o que os latinos chamavam de vagabundo, dar uma volta, flanar, há uma diferença entre vou dar uma volta e vou dar 6 voltas em torno do parque para fazer uma caminhada. Atualmente ocorre uma objeção excessiva do tempo livre. A ideia de ficar desocupado é quase insuportável para algumas pessoas. Elas vão se soterrando de tarefas, de incumbências, a vida vai sendo pautada por metas, objetivos, prazos, e são essas obrigações em sucessão que vão estabelecendo as marcas do tempo. Toda vivência, em última instância, tem uma consequência, um proveito. Há momentos em que o proveito é a própria fruição do tempo livre. Por isso, essa ideia da oportunidade de dar uma parada, fazer uma pausa, não pode ser marcada por um utilitarismo obsessivo, como afirmou de Masi. O ócio pode ser de fato criativo. O tédio cria um ambiente absolutamente fértil para a criatividade vir à tona. A arte seria impossível com a ocupação contínua. Só existe arte, filosofia, inovação, digamos, por conta da desocupação eventual. Muitas vezes é nesse tempo descompromissado que surgem soluções. Capítulo 15. Tempo livre, competência e inventividade. A liberdade não é a ociosidade, é o emprego livre do tempo, é escolher o trabalho e o exercício. Ser livre, em suma, não é não fazer nada, é ser um único árbitro do que se faz ou do que se não faz. Certa vez, eu estava enfrentando o trânsito completamente parado na Avenida 23 de Maio, uma movimentada avenida de São Paulo, quando pensei, poderia fazer uma palestra em forma de haikai sobre vida e carreira. O que precisa na vida? De equilíbrio vital, mas também de integridade. Então vou rimar: equilíbrio vital e integridade pessoal, honestidade moral, humildade intelectual, generosidade mental, persistência focal. Dessa sucessão de ideias nasceu não só a palestra, como o tema central do que viria a ser um livro. Tudo se deu a partir de um momento de abstração e inclusive de desocupação momentânea. A criação da pausa ajuda no refinamento do espírito. Cria erudição. A palavra erudito significa aquilo que será polido. Esses tempos de parada, cada vez mais difíceis de serem reservados, não fazem falta. Esse giro sempre alto das pessoas, essa incapacidade de silenciar, tirou de nós muitos mecanismos de aprendizado. O filósofo grego Aristóteles não só é fundador de uma escola chamada Liceu, como também da metodologia denominada peripatética, cuja ideia era caminhar para pensar. Eu tive uma formação peripatética. Estudei filosofia com os jesuítas em um campus na Via Anhanguera, que liga a capital ao interior paulista, e éramos uma turma de 20 alunos. Parte das aulas, fora de sala de aula, era dada num bosque, no meio da mata, com o professor andando e os 20 em volta. Eu nunca me esqueço do meu professor de metafísica, que andava com as mãos para trás, chutando pedrinhas e falando sobre Platão, Aristóteles, Heráclito. Aquela mata era inspiradora para a nossa reflexão e aprendíamos também a memorizar, porque não havia como anotar os ensinamentos. A pausa programada é a capacidade de observar ou de, para usar o conceito de Aristóteles, admirar, mirar em direção, mais o mundo.
Essa admiração do que está à nossa volta recheia a nossa capacidade de conhecimento e fortalece a nossa competência. Isso também vale para a gestão das empresas. Promover pausas, propiciar contato com inédito, estimular a visão daquilo que é familiar a partir de uma perspectiva diferente, criar um ambiente mais afeito ao pensamento inovador. Além disso, todos esses movimentos enviam a mensagem de que a organização realmente se interessa pelas pessoas, cuida do desenvolvimento delas. E como já mencionei, quem se sente cuidado tende a querer cuidar da outra parte também. Isso torna a relação mais sustentável. Profissionais tendem a permanecer no lugar onde aprendem a crescer, expandem seu potencial. Empresas que pretendem construir futuro precisam seguir nessa direção e de forma genuína. Quando o discurso de que o maior ativo da organização é sua gente, isso precisa ser demonstrado na prática. Hoje, a noção de desenvolvimento da competência está incorporada à própria ideia de trabalho. A empresa inteligente busca transformar todas as situações possíveis de seu cotidiano em ocasiões de aprendizagem. A escola, no sentido institucional, significou e significa isto para muitos de nós. Afinal, o princípio de ir à escola é buscar aquilo que não se sabe. Para aquilo que já se sabe, não seria necessário lá estar. Por que a escola é desinteressante hoje para uma parcela imensa de crianças e jovens? Porque aquilo que foi profundamente atraente na escolarização formal há 30, 40 anos hoje se encontra ao alcance dos dedos, sem nenhuma dificuldade. Quem foi Gengis Khan? O que é um coleóptero? Quais os afluentes das margens esquerdas e direita do rio Amazonas? Essas questões geravam uma hora de aula. Hoje qualquer aluno com um celular obtém essas respostas em segundos. Assim, a curiosidade tem de ser despertada de outros modos. No ensino escolar, a Grã-Bretanha foi uma das pioneiras no uso de tecnologia digital em larga escala em sala de aula. Após uma reavaliação, houve um recuo, mas não a retirada. Percebeu-se que o digital tem um componente distrativo muito forte, o que pode dificultar a compreensão. Em algumas atividades, fazer uma exposição de modo tradicional facilita o aprendizado. Uma criança presta muito mais atenção numa contação de história, mesmo com floreios e tempos estendidos, do que se aquela mesma história fosse contada de forma sintética. Nessa circunstância, a plataforma papel é mais efetiva que a digital. Texto no papel dá outro tipo de mobilidade, não só dá manuseio do material como das ideias. Evidentemente, ninguém em sã consciência dirá: então cessemos o digital e voltemos ao papel, porque são mídias convergentes e não concorrentes. Há conteúdos que eu prefiro guardar no digital e outros que funcionam melhor em outras plataformas. O livro enriquece o ócio. Estar no ócio significa a oportunidade de ir em busca do que não se sabe. Aquilo que já é sabido não passa de mera redundância. Aquilo que eu não sei é o que vai me fazer crescer. A escritora Clarice Lispector, nascida na Ucrânia, mas que viveu no Brasil, tem uma frase estupenda: aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Dizendo de outro modo, o melhor de mim é aquilo que ainda não sei, porque é o que me renova, me revigora, me reinventa. Aquilo que já sei apenas me repete. Por que viajar é altamente educativo? Porque é nossa colisão com aquilo que não nos é habitual, especialmente se formos para lugar que não conhecemos. Entrarmos em contato com culturas diferentes da nossa, experimentarmos pratos nunca antes degustados, olharmos cores com as quais não estamos habituados, ouvirmos músicas com sonoridades que não nos são familiares,
Fico imaginando se eu estivesse num trem pela Patagônia, lugar que não conheço, numa viagem com uma paisagem magnífica, mas enquanto o trem estivesse indo, eu ficasse olhando o celular. O que aconteceria? Eu estaria de volta ao confortável, para o que me acalma, que é a paisagem já vista. Mas isso seria extremamente negativo. Quando eu tendo a possibilidade de olhar para aquilo que para mim é inédito, olho mesmo, fortaleço a minha competência. Por isso, a pausa é a atitude deliberada de prestar atenção. Distrair-se da distração, retirar as amarras da obrigação e seguir em direção a cenários, cenas, horizontes novos. O horizonte é uma ilusão de ótica. Quando você está indo em direção ao seu horizonte, de fato, lá você não chega porque o horizonte se desloca. Mas essa busca é o que move você. Nesse sentido, o que é a pausa? É a possibilidade, enquanto se caminha em direção ao horizonte, de parar e se situar. Olhar à volta, prestar atenção ao caminho. Se eu não quiser um repertório repetitivo, que deixe minha competência fadigada. Preciso prestar atenção ao que o poeta Carlos Drummond de Andrade observou que, no meio do caminho, tinha uma pedra. Uma das grandes brilhantezas do Drummond é nos fazer observar que tem uma pedra no caminho, porque quando ele diz que tinha uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. É assim que você constitui a renovação do seu olhar, da sua concepção, da sua percepção. Há uma frase de autoajuda que circula na internet que diz algo como: junto as pedras do meu caminho para fazer o meu castelo. De fato, há quem faça isso, mas para você juntar as pedras do caminho e identificar o seu castelo, é necessário notá-las. A sua jornada tem de contemplar momentos de pausa para prestar atenção. Antes de passar para o próximo capítulo, curta esse vídeo se você acredita que a leitura pode mudar vidas, e assim o YouTube ajuda o nosso canal a propagar esse vídeo para mais pessoas. Capítulo 16. O tempo passa mais depressa? Um gosto de amora, comida com sol. A vida chama-se agora. A percepção da passagem do tempo varia conforme a nossa quantidade de tempo livre. Quando se tem muito tempo, a assimilação do tempo é elástica. Quando se tem menos tempo, ela é comprimida. Exemplo: a nossa memória dos 8 anos aos 9 anos que passamos no ensino fundamental é de um tempo imenso. Dos 9 aos 15 anos de idade é um período recheado de lembranças. Mas, se você estiver na faixa dos 40 a 50 anos de idade e contabilizar 8 anos para trás, a sensação é de que esse tempo não é tão extenso. Vai parecer até relativamente pouco. Na infância, a sensação era que levava muito tempo para o final do ano chegar, para as férias começarem. O mês de férias, em janeiro, era um período infindo. Hoje, se você dispõe de 30 dias de férias na primeira semana, ainda está se desconectando do que estava fazendo. Na segunda e na terceira, você sai da rotina, embora hoje não saia de vez, por causa da tecnologia. Na quarta semana, já tem de se organizar para a volta. Quando eu fiz o ensino fundamental em Londrina, em escola pública, havia aulas aos sábados. O dia de parada era domingo. A semana demorava para passar. Na época do ensino médio, eu recordo que um período de 3 anos, dos 15 aos 18, era um tempo em que eu poderia tirar carteira de motorista, viajar desacompanhado, voltar mais tarde para casa. A minha sensação interna era de muito tempo. E o que são 3 anos hoje? Dos meus 60 anos aos meus 63, esse tempo foi nada. Essa percepção está ligada à intensidade de relações, de vivências, de conexões e de tarefas.
Isso significa que quando mais vivência se tem, mais a passagem do tempo vai ficando veloz. Lição para casa era algo que você tinha clareza de que ia ocupá-lo 1 hora e era uma obrigação, tanto que até o pai e a mãe falavam: faz a lição antes de brincar. Lição 1 hora, brincar 5 ou 6 horas. Hoje a lição para casa continua sendo dada para um menino de 16, 17 anos, mas por causa da tecnologia, essa divisão não é mais estabelecida. A casa anda com ele. Os contatos o estão solicitando continuamente. As obrigações e o lazer também o acompanham o tempo todo. Eu, por exemplo, não tenho WhatsApp. Essa é uma escolha porque não desejo mais uma lição de casa. Não quero ter de responder bom dia para 800 pessoas. Temos uma avalanche relacional, não só de conexões, como de tarefas, que muitas vezes nós mesmos nos impomos. Até uns anos atrás, uma das sensações mais gostosas que se tinha era esperar a sessão do cinema começar. Tocava música na sala, as luzes iam se apagando antes do trailer. Era sinal de que o filme estava para iniciar. O que a gente fazia enquanto estava na poltrona esperando o início do filme? Se fosse moleque, bagunça. Se fosse adulto, ficar pensando em como havia sido o dia. Quando o filme acabava, a gente tinha paciência para ver o letreiro e ficar ainda entorpecido com a história. Como as salas eram muito grandes, com mais de 500 lugares, havia esse entorpecimento. Sair orientado pela luz do lado de fora da sala era um movimento em que se ia desconectando do filme aos poucos. Hoje, quando os letreiros aparecem ou quando colocam o making-off, as pessoas já estão olhando o celular. Eu não sou avesso à tecnologia. Isso seria tolice. O que me chama a atenção é essa espécie de aprisionamento, aquilo que o filósofo francês Étienne de la Boétie chamava de servidão voluntária. Nós somos servos do servidor. Estamos a serviço de grandes servidores. Digo isso em tom de brincadeira. Mas a nossa relação com o computador ou com uma inteligência artificial precisa ser mais bem pensada. Não se trata de descartar o uso de tecnologia, mas sim de fazer uso com inteligência. Do contrário, fica difícil achar a oportunidade, a ocasião, a circunstância. Se estivermos mergulhados, absortos no mundo virtual, não teremos condições de nos rever, nos revisitar, de mexer nas nossas gavetas. O uso de algumas tecnologias nos induz a olhar para dentro, produzindo uma espécie de encapsulamento. Como nossa atenção fica pulverizada, nos falta tempo para nos encontrarmos, não só como autoconhecimento, mas como capacidade de enxergar as oportunidades. Há 30, 40 anos, os marcos temporais de uma infância eram muito diferentes dos que são hoje. Os eventos significativos memoráveis eram episódios e espaçados. Atualmente, a pressa do cotidiano nos leva a quase grudar um evento importante em outro, o que faz com que haja uma diluição dessa importância. Alguém que tem uma vivência com sucessão de fatos significativos fica alijado de apreciar a paisagem. Uma das coisas que eu adorava quando menino era viajar, porque me permitia uma fruição do horizonte magnífica. Minha família saía de Londrina rumo às praias de São Paulo, dado que a comunicação com as praias do Paraná era muito mais difícil, pelas condições das estradas naquela época. Era mais fácil vir ao litoral sul paulista. Havia muitos eventos na viagem, porque se demorava 16, 17 horas de carro para percorrer 600 quilômetros, nós tínhamos as nossas marcas no caminho. O posto de combustível em que se parava, a ponte do rio Tibage, o rio
Paranapanema, o lanche em Itapetininga. Isso ia fazendo sentido. Minha mãe sabiamente dizia que só a viagem já era um passeio. Essa expressão tinha um sentido forte. O deslocamento já era uma diversão. Antes a paisagem distraía, descansava, serenava, acalmava o trajeto. Hoje qualquer viagem se dá sem muita observação do que está em volta. A tecnologia nos induz a mantermos o foco no virtual. O motorista fica mais atento ao aplicativo que dá as indicações do caminho e os passageiros respondem às demandas do mundo virtual enquanto se deslocam. Perdemos a possibilidade da fruição da paisagem, de ampliar nosso universo de visões, imagens. Olhar para o mar ao longe, para as nuvens, para a velocidade do trem ou do carro. Isso tudo compõe um universo constante que foi substituído por outro, indiferentemente. É a quase transformação da nossa realidade numa maquete virtual. O fato é que o percurso foi desnaturalizado. O caminho perde importância, gerando algo próximo ao que o sociólogo alemão Max Weber denominava desencantamento do mundo. É o desencantamento do real, e, portanto, o caminho se tornou só o meio para o objetivo final. O trajeto deixou de importar. Quando usa a expressão importar, é no sentido de portar para dentro, aquilo que trazemos para dentro de nós. E, nesse caso, estamos deixando de importar a paisagem. Ela deixou de ser importante e agora tem de ser ignorada porque atrapalha. Se eu olhar para fora, corro o risco de perder a próxima indicação do aplicativo, quando deveria ser o contrário. Observar a paisagem deveria ajudar a me situar. Com essa dinâmica atual, nosso repertório de imagens vai se reduzindo. Com essa dinâmica atual, nosso repertório de imagens vai se reduzindo. Capítulo 17. Gerações, convivência e oportunidade recíproca. Muitas vezes a juventude é repreendida por acreditar que o mundo começa com ela. Mas a velhice acredita ainda mais frequentemente que o mundo termina com ela. O que é pior? Lidamos com tantas demandas no nosso cotidiano que muitas vezes a sensação é de estarmos num movimento semelhante ao de um torvelinho. Vamos circulando em ritmo acelerado, carregando nossas angústias de se conseguiremos dar conta de tudo. Não sei se desse redemoinho escaparemos, mas eu não posso ficar dentro dele de modo conformado. Um desdobramento dessa situação é que hoje, como nós ocupamos muito tempo com muito mais questões do que antigamente, o tempo para a autodedicação diminui. Eu estou lotado de preocupações, de compaixões que não são apenas referentes à minha família. Estou preocupado com os refugiados, com as vítimas de tragédias naturais, com os rumos do país, com uma série de coisas. Esse leque de preocupações faz com que eu acabe escapando de mim. Às vezes, essas preocupações excessivas são distrativas, isso é, eu me distraio de mim e para todas as demandas que surgem, o mais fácil é alegar: não tenho tempo. Se eu me deixar levar por essa toada, será difícil eu me rever, me reorientar, me reinventar, enfim, cuidar de mim mesmo. Na música Mundo Maluco, que compôs com David Nasser e Nelsinho Moacir, Franco canta: não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Por mais empatia que se tenha, fica impossível dar conta de tudo. Há uma hora em que você se anestesia porque tudo fica óbvio, banalizado.
Há algumas décadas, se algum vizinho da rua ou do bairro tivesse uma doença ou sofresse um assalto, aquilo era motivo de perturbação das pessoas. Predominava o espírito de solidariedade. Hoje, fatos dessa natureza têm tal nível de frequência que o efeito é de anestesia. Sua casa foi furtada, você foi roubado, houve uma doença na sua família, e vida que segue. Essa indiferenciação produz um efeito malévolo. O nível de preocupações que se tem é tamanho que eu acabo não me ocupando de nada. Durante séculos, a geração mais idosa ajudou a formar a geração mais jovem. Agora, essa ocupação tem encontrado em muitos adultos um nível forte de desistência ou desalento. Eles não querem saber de nada, acham que já sabem de tudo. Ora, choque de gerações é algo que existe há várias gerações. Cada tempo carrega suas características, mas há sempre o que aprender de lado a lado. Essas novas gerações que conosco se educam precisam domar melhor a inconformidade para que essa energia não seja uma insolência inútil. Mas há uma rebeldia na nova geração que nos serve de alerta. Quando a gente ouve um jovem dizer: "Eu só quero fazer o que eu gosto", nossa tendência é sermos complacentes ou até arrogantes, quase como se dessemos uma batidinha no ombro para dizer: "Espera, jacaré, que a lagoa um dia há de secar", ou "A vida vai te ensinar", que é quase uma prescrição. Você vai ser domado e é só questão de tempo. Essa bravura indômita que os jovens têm em alguns momentos é desarranjada. Pode ser malévola até, mas em outros é extremamente provocativa, porque ele nos faz pensar. Se um filho ou um jovem recém-chegado ao mercado de trabalho questiona: "Para que eu preciso fazer isso? Porque tem de ser desse jeito?", a tendência de uma pessoa que já está no circuito de trabalho ou com uma carreira mais extensa é ficar incomodada e responder: "Cresça e apareça". Mas essa postura do jovem não é necessariamente insolente. Ele está em busca de clareza, quer saber o propósito daquilo que faz. Quando lancei o livro Por que Fazemos o que Fazemos, houve uma polêmica por eu ter chamado a nova geração de mal educada e não mal escolarizada. Contudo, o que queria e quero insistir é que há ali uma energia desarranjada, descontrolada, mas o questionamento é positivo. É muito comum que jovens e crianças exercem hoje nos pais algum cansaço e até tristeza naquilo que fazem. O pai e mãe dizem: "Eu trabalho para sustentar esse meu trabalho". Há uma grande conformidade, e essa conformidade, de certa forma, acabou marcando uma nova geração, a millennium, que traz aí a necessidade de ter algum projeto de vida. Eles não querem repetir um modelo que, embora esforçado, dedicado e valoroso, soa, de certa maneira, conformado. Hoje há uma aflição muito grande na nova geração que se traduz numa expressão comum: "Eu quero fazer alguma coisa que eu goste e que me torne importante". A geração anterior tinha um pouco essa preocupação, mas deixou um tanto de lado por conta da necessidade. Há uma distinção entre ser revoltado e ser revolucionário. A pessoa revolucionária é aquela que altera nela e na comunidade algo para uma direção positiva e melhor do que a anterior. O revoltado só fica no campo da mera agitação. A maneira como canaliza a energia que tem faz toda a diferença. Por outro lado, é compreensível que as pessoas da geração anterior fiquem incomodadas. Essa nova geração, especialmente nas classes A, B e C, cresceu com facilitações na vida. Um sinal disso é que se fala em adolescência estendida,
que vai até os 30 anos, e não necessariamente até os 18 anos. São pessoas que continuam morando com os pais e por eles sendo sustentadas. Essa comodidade acabou levando também a uma atitude de uma parcela dos jovens que entende que desejos são direitos. Se querem algo, outro vai tratar de providenciar. Gera-se assim a perspectiva equivocada de que as coisas podem ser obtidas sem esforço. Se essa distorção for estimulada, haverá embates e, sobretudo, muita frustração ao longo da vida, especialmente quando encarar a realidade do mundo do trabalho. Afinal de contas, trabalhar dá trabalho. Sim, exige disciplina. Fazer algo mais maçante para ter um resultado mais gratificante lá na frente. Lidar com pessoas que têm outros pontos de vista. Se de um lado existe um potencial de atrito nesse convívio, de outro, não se deve desprezar a riqueza que essa nova geração traz em termos de criatividade, repertório, receptividade, a diversidade, capacidade de comunicação. É uma geração com repertório, mas que requer um disciplinamento, que não precisará ser necessariamente desgastante, se houver um olhar pedagógico nessa formação. Com inteligência estratégica, algumas empresas estão preparando seus gestores para acolher esta nova geração como um patrimônio e não como um encargo, porque se for encarada como um encargo, em vez de representar sangue novo com potencial renovador, ela pode se tornar um manancial de conflitos. É necessário que o gestor que a receba tenha postura acolhedora, mas que também tenha humildade pedagógica. Que a pessoa saiba que vai aprender muito com alguém que chega com novas habilidades. Existem profissionais que veem no jovem uma ameaça, ficam com receio de serem superados, de perder espaço. Isso só acontecerá se realmente desprezarem o conhecimento de quem chega com coisas novas. Trata-se de uma via de mão dupla e é preciso ensinar, mas também se aprende muito com quem chega. O jovem também precisa lidar com essa condição, encarar como oportunidade de aumentar o seu repertório e sua vivência. De novo, essa relação deve ser pautada por dois princípios: quem sabe reparte, quem não sabe procura quem saiba. Se a gestão tiver a capacidade de formar sêniores e júniores nesses dois princípios, de um lado terá generosidade mental, de outro a humildade intelectual. Essas duas trilhas virtuosas serão decisivas para obter potencial para construir um futuro de forma sustentável, e isso não tem nada a ver com sorte. Antes de passarmos para o próximo capítulo, eu peço que você me ajude a levar esse vídeo a mais pessoas, clicando no botão de curtir. Assim, o YouTube propagará este vídeo para outras pessoas. E vamos para o próximo capítulo. Capítulo 18. O tempo passa e nós. Teu braço invicto é, mas não é invencível. Costumo brincar que, se houvesse um aplicativo de localização na história infantil de João e Maria, eles jamais se perderiam na floresta, mas também nunca iriam notá-lo. Na mitologia grega, a empreitada de Teseu no combate ao Minotauro só é bem-sucedida porque ele prestou atenção no labirinto, e não apenas no fio dado por Ariadne. Há uma descoberta naquele percurso intricado. Ali Teseu cresce e consolida sua imagem de homem destemido. Olhar para dentro é importante sempre. Convém, entretanto, retomar a ideia clássica do filósofo espanhol Ortega y Gasset. Eu sou eu e mais a minha circunstância. Eu não sou apenas eu, sou a soma de mim e o que está à minha volta. Uma visão, portanto, que se amplia para o exterior, e nós somos um ser para fora.
Por isso, nós temos existência, existir, ser para fora. Capítulo 18. O tempo passa, e nós? Teu braço invicto é, mas não é invencível. Costumo brincar que, se houvesse um aplicativo de localização na história infantil de João e Maria, eles jamais se perderiam na floresta, mas também nunca iriam notá-la. Na mitologia grega, a empreitada de Teseu no combate do Minotauro só é bem-sucedida porque ele prestou atenção no labirinto, e não apenas no fio dado por Ariadne. Há uma descoberta naquele percurso intricado. Ali Teseu cresce e consolida sua imagem de homem destemido. Olhar para dentro é importante, sempre convém. Entretanto, retomar a ideia clássica do filósofo espanhol Ortega y Gasset: eu sou eu e mais a minha circunstância. Eu não sou apenas eu, sou a soma de mim e o que está à minha volta. Uma visão, portanto, que se amplia para o exterior, e nós somos um ser para fora. Por isso, nós temos existência, existir, ser para fora. Estamos vivendo um momento de obscurecimento da paisagem, retomando durante muito tempo. Olhar para fora pela janela do carro era decisivo nas viagens que fazíamos, fosse qual fosse, num carro, trem. A primeira vez que eu peguei o trem-bala de Tóquio a Kyoto, em 1984, eu vi o Monte Fuji pela janela e quando olhei de novo, ele não estava mais. Eu tive um flash do Monte Fuji e não queria ter um momento tão fugaz diante daquela paisagem. Afinal, eu tinha certa familiaridade com aquele cenário. Eu já o tinha visto milhares de vezes, ainda que como imagem, porque Londrina teve um significativo fluxo de imigrantes japoneses. Quase toda casa de amigo tinha um retrato ou quadro do Monte Fuji. Quando eu bati o olho na lateral do trem, claro que eu me lembrei, mas não pude fruir a concretude daquele momento da natureza. Não deu tempo, mas na volta, propositadamente, eu desci 2 estações antes e peguei um carro para que pudesse apreciar aquela paisagem e aprender sobre o Monte Fuji, que estava ali de forma real, diante dos meus olhos. Aquela cena do monte imponente ficou marcada de forma indelével na minha memória. Essa é outra mudança que a tecnologia trouxe. Hoje a tendência é que a memória fique na memória do celular. E mesmo que haja o registro de muitas cenas importantes na hora de vê-las, temos o olhar tão apressado quanto o percorrer do dedo. Basicamente, as memórias foram ficando mais fluídas e, com isso, o aprendizado também. Quando se tem memórias de eventos importantes, elas fazem com que você tenha um tempo de maturação em uma situação e outra. O aprendizado com a vida ficou mais difícil nos tempos atuais. Hoje as coisas se dão em sucessão tão veloz que eu tenho a informação, mas não necessariamente o aprendizado. Mal eu começo a assimilar, a fluir e dirigir um tema, já aparece outro na sequência. A celebridade e a densidade de eventos quase não nos permitem tempo para observar o inédito, até porque tem muito inédito em sequência. Não dá mais para refletir muito tempo sobre as primeiras páginas de jornal. Ao entrar numa página da internet, logo se está em outra e se pula para outra e outra. Eu considero que um dos fatores que estão revigorando o livro na plataforma papel não é uma onda saudosista, mas é algo de natureza similar ao que nos leva a fazer pizza em forno a lenha. É a possibilidade de dar elasticidade ao tempo, em vez de comprimi-lo. Se o fast food, por um lado, estabeleceu a ideia de praticidade na alimentação, por outro lado, a nós enfastiar também
em relação ao produto feito em linha de produção. Para uma criança ou adolescente, ainda não pesa essa sensação, porque não precisa perder tempo escolhendo, o desenho está lá. A praticidade fala mais alto. Ela aponta o dedo e escolhe a comida por imagem e por número. Nessa forma ideogramática, a imagem reduz a tomada de decisão e é mais uma entre tantas imagens que passam em sucessão no nosso dia a dia. Uma reflexão pertinente nos nossos dias é até que ponto devemos acatar e até que ponto devemos recusar algumas mudanças. Nós precisamos resistir àquelas alterações que são malévolas, ruins. Não temos nenhuma obrigação de aderir a um mudancismo desenfreado, só porque preconizam que é preciso mudar. Há coisas que vieram do passado que são antigas, mas não são velhas. Dificilmente alguém entra num restaurante que coloca um cartaz: temos os melhores micro-ondas da cidade. Mas se anunciar que a comida é feita em fogão a lenha, a atratividade será muito maior. Há coisas que precisam ser mudadas, porque perderam vitalidade, e outras, que se mantêm com força, com inteligência, não carecem de alteração. Há momentos em que não mudar significa estagnar, e isso sim é fatal, pois, claro, o tempo passa. Quando a relação com o tempo se altera, quando você se sente mais responsável por alguém e passa a ter medo da morte, sentimento que antes não se fazia tão presente. A morte, a partir desse momento, significará também o abandono involuntário de alguém de que você precisa cuidar. E esse sentimento é mais forte quando, por exemplo, eclodem de variados modos a paternidade e a maternidade. Quando há outro ser humano para quem você toma todas as providências para que ele não pereça, a sua forma de vida perecível fica mais nítida. Isto é, eu não posso morrer agora. Pode-se perguntar, e antes podia? Até podia, porque não havia tantos laços. Agora existe um laço forte para não se quer abandonar, para não haver desamparo. Esse é um aspecto, mas há um segundo fator: a paternidade ou a maternidade, seja por geração, adoção ou convívio, modifica a percepção do tempo. Aquele pequeno ser que agora está no cotidiano de uma maneira muito intensa, passa a reger o seu dia e sua noite. Afinal, é um ser que tem necessidades contínuas que até os 5 anos de idade é inoperante. Então você passa a ter a vida regrada também fora do trabalho. De maneira geral, a vida no emprego é regrada com horários de entrada, almoço, saída, prazos e mais prazos a serem cumpridos. Esse ser, num primeiro momento, dá um regramento e faz você ter algo que não tinha: tempo livre para pensar. Como tempo livre, se nem dormir direito eu posso? É que, enquanto você espera aquele ser dormir de vez, em que está sentado com ele ou o balançando pela sala, você está pensando. A percepção do tempo que se tem disponível varia conforme a necessidade de partilhá-lo. Quando eu não era casado, tinha todo o tempo do mundo. Casado, passei a ter quase todo o tempo do mundo e podia partilhá-lo com a pessoa com quem convivia. Com filho recém-chegado, meu tempo deixou de ser meu, passou a pertencer a um ser que eu deveria criar e formar. Somente após certo tempo, quando esse ser já tivesse condições de tomar conta do tempo dele, eu ficaria novamente com o tempo mais liberado. E como é totalmente também meu caso, a avosidade, e como é também o meu caso, a avosidade, esta cumpre uma tarefa diferente da paternidade. Embora avô e avó, em muitas famílias, cuidem muito, nessa fase da vida o temor da morte existe, porém de forma menos intensa.
porque a eternidade está garantida em 2 gerações. O receio maior nessa etapa da existência é que sua falta faça falta. Existe um egoísmo também, um bom egoísmo de prazer interno. Eu quero viver mais porque quero aproveitar mais a vida com os meus netos. A minha paternidade me deu a percepção da necessidade de cuidar mais de mim, porque eu tinha de quem cuidar. Paralelamente, a minha mortalidade ficava mais nítida. Quando eu entrava num avião, num elevador, pensava: se isso aqui cair, se isso aqui desabar, quem vai ficar com meu filho? Como avô, meu raciocínio é outro. Será que esse tempo de vida que eu tenho poderia ser fruído para meus netos? Brincando, ensinando, será que eu ainda terei esse carinho? Sei que se eu partir agora, eles seguirão a vida, pois têm pai e mãe. Se não tivessem, a história seria diferente. Eu teria de voltar ao território da paternidade, mesmo sendo avô. A maternidade ou paternidade, seja de que modo forem, interrompem o fluxo contínuo. Ela dá a ideia de eternidade, porque ao gerar ou cuidar de outro ser, você continua o tempo, a sua mortalidade fica diminuída. Capítulo 19. Decrepitudes, serenidades, vitalidades. Estamos na mão do destino como um pássaro na mão de um homem. Às vezes ele nos esquece, olha para outro lado e nós respiramos. E de repente ele se lembra de nós, aperta um pouco e nos sufoca. A cada segundo que passa, envelhecemos. Isso é inerente à condição humana. Há na nossa sociedade, entretanto, uma recusa muito forte à terminalidade. Contamos hoje com muitas alternativas para tentar deter essa decrepitude. Intervenção cirúrgica, condicionamento físico de vários modos, cosmética, tudo aquilo que retarda um fenômeno que é natural, mas que, ao mesmo tempo, é um sonho antiquíssimo da humanidade, o da vida que não cessa. Tanto que essa aspiração atravessa os séculos, está em obras como O Retrato de Dorian Gray, do irlandês Oscar Wilde, nas histórias da escritora britânica Mary Shelley, sobre um corpo eterno. A diferença é que agora ele vai se tornando mais próximo como possibilidade de realização. Hoje, como temos um tempo de vida coletivo mais extenso e mais conhecimento e tecnologia, mais ferramentas para esse prolongamento, isso leva também a outra aflição, a não compreensão do que significam os processos de vida. A vida está tão veloz que até um menino de 18, 19, 20 anos de idade tem a sensação de que o tempo está passando muito rápido, onde ele vai se ancorar um pouco. Essa nossa tentativa de ir em direção a um futuro é que nos leva a grudar no passado. A fixação no passado nos dá a sensação de eternidade, quando vamos em busca daquilo que já foi ou que simula o que já foi. A percepção é que o tempo parou. Isso explica, em grande medida, essas ondas retrô, em que há o ressurgimento do disco de vinil, os carrinhos de comida, as peças de roupas da décadas atrás que voltam com viés fashion. Essa onda retrô sugere que aquilo que para nós sempre foi encantador, o bom lugar no futuro não é mais. Como escreveu Renato Russo em Índios, o futuro não é mais como era antigamente. Por isso, vamos encontrar o repouso no passado. Os avanços são os que mais revestiam o passado. Então tem a comunidade que degusta cerveja artesanal, a que faz manteiga ghee, a que passa horas produzindo o seu próprio filme. Tivemos os nossos bens
de uso produzidos de forma industrial e de repente o jovem se encanta com o artesanal, aquilo feito pela própria mão, produzido com gasto de energia e de tempo. É como se esse jovem falasse ao idoso: esse não é o seu mundo, é o meu, mas ele transita nele de outro modo, não despreza a tecnologia, faz cerveja artesanal, mas está em rede, tem a comunidade dele envolvida nessa atividade, eles se encontram. No que se refere ao corpo, vivemos um tempo de ebilatria muito forte. Na mitologia grega, Hebe era a deusa da juventude. Existe uma preocupação com a aparência que, em muitos casos, beira a obsessão. Embora haja uma conexão entre cuidar do corpo e ser saudável, o culto à aparência que se observa nos dias atuais seria no máximo uma simulação da saudabilidade. Nós somos tão poluídos, não só no âmbito da ecologia, mas mentalmente poluídos, poluídos nas relações, tão hipócritas que essa movimentação toda em torno do corpo me remete a um texto do pensador francês Roland Barthes, em que ele diz: a França tem grande desejo de limpeza. Nesse texto, ele mostra como a indústria de produtos de higiene, a partir dos anos 1950, começou a investir na noção da profundidade, em alusão às reentrâncias do corpo, aos nossos cheiros que precisam ser escondidos, e passou especialmente a usar uma terminologia na publicidade sobre as essências. Aquilo que é essência, aquilo que não é descartável. Barthes termina o texto dizendo que o sabonete, o aroma, se fosse agora, seria a retirada dos pelos do corpo masculino e feminino, a capacidade de uma asepsia exagerada, de uma vitalidade exagerada, indicam que a França tem grandes desejos de limpeza. Se ele referia a uma época em que o país ainda mantinha colônias e estava começando a guerra com a Argélia, isto é, o apodrecimento interno é tão significativo que há necessidade de nos expressarmos de outro modo. O cabelo pintado, a unha cuidada, uma necessidade de ter uma autoria sobre si, que é o próprio esculpir-se, quase como se anunciasse: meu corpo me pertence e ele é saudável, ou ele é sarado. É bem curioso o uso dessa palavra nesse sentido. Da origem sarar vem de soteros, que significa curar, salvar. Salutes, de onde vem a ideia de saúde, de salvação e de saudação, que também faz sentido nesse contexto exibicionista. Olhem-me como sou saudável. Para ter um corpo sarado, que é uma coisa boa, é preciso fazer escolhas, abdicar de outras atividades. A questão está muito atrelada ao senso de medida. Fazer atividade física todos os dias é positivo, promove saúde, mas a quem faça ginástica de forma obsessiva em busca de construir um corpo que seja exemplar, invejável, em que o maior objetivo é que possa ser exibido, a pessoa vira o totem de si mesma. Essa simbologia da propriedade, que pode ser o próprio corpo, dos bens continua muito metafórica. Não é algo que a pessoa leva para dentro dela como sinal de satisfação. Agostinho dizia: não sacia fome quem lambe pão pintado. A mera imagem não é satisfatória. Porque as redes sociais são extremamente frutíferas e em muitas situações levam a um entediamento, porque uma hora deixa de ser vida real. Eu admiro alguém como Drauzio Varela, que cuida do corpo, da alimentação, que pratica corrida com regularidade. Em momento algum passa a imagem de alguém exibicionista. Ele expressa a ideia de saúde e ele mesmo escreveu um livro em que fala do equívoco que cometeu quando deixou de se vacinar
e acabou pegando uma doença tropical. Isto é, a mensagem de que não é infalível. Quando ele diz que não consegue deixar de correr, eu entendo como uma expressão de saúde e de um equilíbrio elogiável, pois ele ainda cumpre sua rotina de médico, de grande oncologista, que é de apresentar programa de TV, de escrever livros. Ele tem um protocolo em que faz a triagem daquilo que é urgente e daquilo que é emergente, aquilo que é já e aquilo que é depois. É esse exemplo que devemos entender como a coragem competente, aquela que coloca energia a partir dos seus critérios, da sua capacidade de triar, saber que não dá para tudo escolher nem nada escolher. Equilíbrio é fator decisivo nas escolhas do que fazer e na forma de fazê-lo. De fato, é muito salutar cuidar do corpo, da alimentação, da saúde de um modo geral, mas é preciso cautela para que isso não vire obsessão e perca a sua natureza de benefício. É bastante recomendável ter atenção com o alimento, com os componentes que se ingere, mas se exagerada, essa preocupação pode gerar uma distorção, um desequilíbrio. A impressão é que, pouco a pouco, substituiremos o cardápio pela bula. Não há problema algum em checar a quantidade de calorias de um alimento, pois aquela informação serve de referência para dietas. A questão é que está se criando uma ambiência em que aquele que não é obcecado pela forma física teria quase que um desvio de moral. O sujeito que não se preocupa com a barriga tanquinho, que não é uma coisa negativa, teria um caráter duvidoso. O corpo gordo vira alvo de ofensas. Hoje a mulher decente, em grande medida, é aquela que é magra. Há algumas décadas, ser chamado de intelectual era uma ofensa. Quando as forças da repressão invadiram a PUC São Paulo em 1977, era vai para lá seu intelectual, vai lá se juntar com seus intelectuais. As pessoas, para serem contemporâneas, voltam ao século XVI com seus sinais no corpo, suas tatuagens, as semelhanças às de piratas, a desenhos tribais, seus brincos, suas orelhas alargadas. De modo algum tenho objeção a isso, apenas me causa estranheza essa ambiguidade de, para ser moderno, ser preciso voltar ao passado e, acima de tudo, a possibilidade de viver nesse envoltório quimérico quanto a decidir sua própria vida. Isso sufoca como o pássaro apertado na mão do destino. A coragem permite escapar dessa agonia. Finitudes infinitas. Infinitudes finitas. Quando morreres, só levarás aquilo que tiveres dado. Capítulo 20. Apesar de nos acompanhar na nossa condição de existência, a noção de finitude é afastada no nosso cotidiano. Sabemos que somos mortais, mas esse tema não pode estar grudado em nós o tempo todo. É uma possibilidade ao nosso horizonte, mas não podemos ter isso como uma sombra. O ponto de se transformar numa obsessão pelo fim. A questão é: quanto menos tempo de passado você tem, mais extenso é o futuro de que dispõe, porque a pessoa só pode avaliar o que tem de tempo por aquilo que já vivenciou. E mesmo o imediatismo do jovem, em grande medida, resulta de uma falta de reflexão sobre o tempo que passou. Sem parar para refletir, não é possível uma avaliação da minha carga passada. O número de dias que vivi é extremamente significativo para avaliar os dias que viverei ainda. O que são 20 anos numa espécie que pode viver 75? Quando falamos do tempo de vida, é claro que isso é absolutamente abstrato. Essa é uma medida. Uma criança ou um jovem não tem uma percepção muito nítida de que há uma rarefação dos dias que tem adiante, porque uma
há uma sobra muito grande. Ela ainda não utilizou aquilo que é entendido como uma média de vida. É como se houvesse um saldo a viver e ela teria ainda muito crédito. Por isso, essa ideia de uma vida que sobrará, ainda que sabiamente finita, predomina. Nós estamos vivendo dois movimentos. De um lado, nossa vida ficou mais extensa por conta de avanços no campo da saúde, do aumento de consciência, dos cuidados em relação ao corpo, etc. De outro lado, a nossa sensação de fragilidade em relação à finitude ficou muito mais nítida. O tempo todo recebemos notícias que têm relação com o fim. A pessoa vitimada no assalto, no trânsito, numa enchente. Não é que isso não existia antes, mas não se tinha tanta notícia e de modo quase que instantâneo. Hoje, pelo celular, é clicar e ver quem morreu. Os acidentes, os assaltos, os extermínios de espécie, o perigo de guerras, etc. A geração pós-45 não é chamada de baby boomer. É à toa. Nós somos filhos de uma geração que tinha certeza de que a vida terminaria logo. Eu nasci 9 anos após as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Qual o impacto disso para mim? Quase nenhum. E para os meus pais? Todos. Foi uma geração muito impactada por esse acontecimento e passou a questionar: como vamos gerar crianças construindo uma casa, uma carreira para tudo se acabar de um momento para o outro? O que isso tem a ver conosco? Muito. A ideia de aproveitar a vida até o último instante nos remete a um ambiente assemelhado ao pós-guerra quanto à segurança ao acesso ao alimento. A possibilidade de extinção, qualquer criança que esteja acompanhando o noticiário na TV, ouve que qualquer momento pode eclodir um combate nuclear. Fora a questão ambiental que está muito mais crítica. Por que eu digo se tratar de um duplo movimento? Quanto mais estendermos o nosso tempo de vida, mais ficou perigoso viver. Não é que a vida tenha ficado mais difícil. Ao contrário, é que hoje as ameaças das quais nós temos consciência são muito mais numerosas. A santa ignorância é santa quando nos protege de noções que não necessariamente precisaríamos ter. Quem vive numa cidade como São Paulo e resolver sentar-se às 17 horas para acompanhar os programas policiais, poucas vezes não precisará em dar cabo da própria vida ou vou fazer o que der na telha, não quero nem saber. Para quê? Tô andando. O sujeito me mata, o caminhão bate em cima do viaduto e quem estava passando morre. Histórias como essas sempre acontecerão. Vou fazer o que der na telha. Não quero nem saber para quê. Tô andando, o sujeito me mata. O caminhão bate em cima do viaduto e quem estava passando morre. Histórias como essas sempre aconteceram. Era o cavalo que machucava alguém, o raio que fulminava alguém no campo, a casa que desabava, só que não sabíamos dessa dimensão que sabemos hoje. Atualmente, essa cronologia sofreu uma modificação. Há uma razão para isso. Exemplo: meu pai e minha mãe namoraram durante 7 anos, uma parte desse tempo por carta. Meus pais sabiam um do outro a cada 2, 3 meses ou uma vez ao mês, na ligação telefônica, que era pedida a telefonista e levava 12 horas para ser completada. Quando eu nasci, meus avós paternos moravam em Santa Cruz do Rio Pardo. A chance de eles saberem que eu estava com febre, por exemplo, era muito pequena. Agora a informação é imediata. Por meio das ferramentas de comunicação digitais, a toda hora estou sabendo o que se passa com um familiar. Hoje a informação, o Mário Sérgio quebrou o joelho, demora segundos para circular em grupos de parentes, e toda essa comunicação passa a ajudar, palpitar, orar. Isto é, eu tenho
muito mais preocupação com meus filhos e netos hoje do que meus pais e avós tiveram comigo. Não que eles não fossem preocupados comigo, mas tinham menos informação do que nós temos agora, e isso alterou em grande medida a quantidade e a qualidade da dedicação. Nessa hora, a postura é: finjo eu que as coisas não existem? O que eu tenho com isso? Não. É o contrário, preciso ser seletivo. O que posso fazer para mudar efetivamente uma situação e com o que só estou preocupado, mas não tenho como mexer? Se eu posso fazer alguma coisa para ajudar alguém ou mudar uma condição qualquer e não fizer, vou sofrer por omissão. Se aquilo que puder fazer e realmente for fazer, vou me alegrar pela iniciativa. Se eu nada puder fazer com aquilo que está à minha frente, porque está fora do meu alcance, eu não posso sofrer com isso, exceto pela compaixão, isto é, pela solidariedade afetiva virtual. Há pessoas que passam horas e horas diante de noticiários sofrendo com coisas sobre as quais elas não terão nenhum tipo de intervenção. Elas não têm o que fazer com aquilo, apenas vão se enchendo de informações e nada podem fazer. Uma parte dos programas de televisão exibe de maneira contínua violência, brutalidade, criminalidade, embora elas também tenham como ponto de partida a possibilidade de servir de alerta e informar a sociedade. Há um momento em que essa exposição excessiva tem o mesmo efeito de quando se está em uma guerra. O primeiro morto é chorado, o segundo também. No terceiro ainda há desespero. No 10º passa-se pelo corpo. Isso significa que somos seres indiferentes? Não. Trata-se da habituação com coisas com as quais não poderíamos nos acostumar. Embora tenhamos uma vida que seja mais estendida, ela também é recheada de notícias e ameaças que se fazem muito mais presentes. Numa analogia meio fantasiosa, seria o mesmo que no tempo das cavernas, em que se convivia com animais muito perigosos, como o tigre de dentes de sabre e outras feras. Houvesse um painel que acompanhasse a movimentação dos predadores do lado de fora. Qual seria a sensação? Vou aproveitar a vida aqui dentro o máximo que puder, porque se eu sair, pode ser uma vez só. Essa ansiedade faz com que a anteriormente citada frase dos nossos avós, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, seja relativizada, porque hoje temos notícias contínuas sobre males que duram muito e bens que acabam rapidamente. E também essa instantaneidade da existência, a fugacidade da fama, a rapidez que se vai da notoriedade para o ostracismo. Não estou falando isso para voltarmos ao passado, mas para olharmos as circunstâncias à nossa volta que nos colocam num modo desesperado. Por isso, é preciso insistir num ponto. Não é o destino que constrói as minhas rotas, mas há casualidades sobre as quais eu não tenho ingerência. É o lugar do imponderável a enfrentar com coragem. Antes de passarmos para o próximo capítulo, eu quero oferecer e dedicar esse capítulo a um amigo que chama Tiago, pois foi através dele que eu tive acesso a este livro. Há alguns anos atrás, ele me presenteou este livro e hoje eu faço essa dedicatória a este momento e este capítulo a esse meu amigo. Muito obrigado, meu amigo Tiago. Legado e legados. O estupendo poeta português Fernando Pessoa lembrava que homem é um cadáver adiado. A ideia da morte não é uma possibilidade, uma hipótese, ela é um fato. A filosofia grega Epicuro formulou uma ideia muito forte sobre a nossa relação com o final da vida. Eu não tenho minha morte por uma razão básica.
Enquanto eu existo, minha morte não existe, e quando ela existe, eu não existo. Portanto, nós não vamos nos encontrar. Já o cineasta norte-americano Woody Allen tem uma visão um tanto quanto peculiar do momento derradeiro. Eu não tenho medo da morte, apenas não quero estar lá quando isso acontecer. Costumo dizer que não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é a vida que eu levo enquanto minha morte não vem. Qual a razão? Para que eu não a desperdice, não a torne absolutamente inútil. O grande poeta gaúcho Mário Quintana escreveu, e assim comecei o livro Por que Fazemos o que Fazemos. Um dia, pronto, me acabo, pois seja que tem de ser, morrer que me importa? O diabo é deixar de viver, e deixar de viver não é ser só a perda do corpo, da vida como matéria. Deixar de viver é deixar de cultivar a esperança, a amorosidade, a tolerância, a dignidade. É morrer em vida. Viver em paz é viver com certeza de que não se está desperdiçando a existência. Isto é, esse estupendo mistério que é nossa vida, da qual nós fazemos parte sem ter clareza até dar razões, esse mistério não pode ser colocado fora, não pode ser uma existência inútil. Nessa hora, eu gostaria de fazer falta. Claro que eu quero fazer falta para aqueles que comigo partilham a vida. Eu sou e trago comigo muita gente com quem convivi e compartilho. O poeta Carlos Drummond de Andrade dizia: ando pendido do lado esquerdo porque carrego no meu coração todos os meus mortos. Ele não está falando isso de maneira mórbida, está chamando a atenção para a importância daqueles que carrega com ele. Aquele que tornaram a vida dele mais pulsante e significativa, que, em certo sentido, o fizeram se reinventar. Isso significa que quando eu sou uma experiência, sou também aquilo que comigo deixaram de e fizeram. Portanto, aquilo que eu faço e deixo marcado em outras pessoas ensina bem a filosofia mineira Teresa Rios. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos, porque a mortalidade é um fato para todo ser vivo. A eternidade você garante na sua trajetória, naquilo que realiza, na relevância dos atos que pratica, naquilo que é seu legado, a sua herança. Só existe um jeito de ficar e ficar nos outros. Ficar marcado em outras pessoas, é nisso que a gente ganha importância. No dia em que eu me for, eu quero ir em paz. E a única maneira de eu ir em paz é ter vivido uma vida que eu vá trilhando, vivendo e construindo importância na amizade, do afeto, na profissão, na política, na docência, tudo aquilo que é a minha vida. Em quanta gente eu consigo ficar e quanta gente em mim fica? Nesse sentido, a minha relação com o outro é uma relação de partilha. Uma das palavras de que eu mais gosto é partilha, a vida partilhada. O afeto partilhado, o conhecimento partilhado, a partilha da oportunidade, da competência e do legado, com coragem. E assim, nós encerramos este livro de Mário Sérgio Cortella e eu agradeço a você por chegar até aqui e acompanhar comigo a leitura do livro A Sorte Segue a Coragem. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir para que esse vídeo chegue a mais pessoas e assim elas podem acompanhar com a gente as nossas leituras diárias todos os dias. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e assim você será notificado ativando o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Eu desejo a você tudo de bom e te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais!